Fala galera, tudo bem com vocês? Então bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós falaremos sobre os medicamentos sintéticos. Então nós estamos seguindo aquele conteúdo, né? Nós já sabemos a diferença entre produtos naturais e produtos sintéticos. Mas e quando a gente fala em medicamentos? A gente costuma associar os medicamentos à produção em laboratórios, né? E consequentemente, assim a gente conclui que são medicamentos sintéticos, mas vocês já fizeram uso de algum medicamento natural? Para quem quiser acompanhar, nós estamos na página 34. Os medicamentos sintéticos, eles foram produzidos através de longos e complicados processos, né? Eles começaram a ser produzidos num passado não muito distante. Até então, a humanidade fazia uso de remédios caseiros e naturais, como os chás e outras receitas. O primeiro antibiótico, né, que é o medicamento usado para combater doenças causadas por bactérias, ele foi descoberto por Alexander Fleming, tá? E trata-se de uma substância produzida e extraída do fungo da espécie Penicillium notatum. Portanto, era um remédio, um medicamento natural. Inclusive, esse antibiótico que nós estamos falando é a penicilina, tá? Com o passar do tempo e a necessidade por mais medicamentos, né, essa demanda por esse tipo de medicamento, ou seja, o antibiótico, acabou tendo que aumentar a produção. Então, esse medicamento, esse antibiótico, ele começou a ser produzido também na indústria farmacêutica. Então, ele passa a ser um medicamento sintético, mas o início dele, né, esse primeiro antibiótico, essa penicilina, descoberta pelo Alexander Fleming, ele era um medicamento natural, certo? Só que, claro, quando a gente está falando de medicamento natural, no caso extraído por um fungo, ele tem uma quantidade limitada, né? Então, ele tinha que esperar o fungo produzir essa substância que acabava matando as bactérias, né? É um processo longo, demorado. Então, quando a gente tem uma demanda, ou seja, uma necessidade grande do uso desse tipo de medicamento, não dá para ficar esperando o tempo do fungo, digamos assim. Por isso, então, a indústria farmacêutica começou a produzir, a sintetizar esse medicamento. Então, para atender essa necessidade, essa demanda, certo? E hoje nós enfrentamos um problema em relação ao uso de medicamentos. Estamos falando dos efeitos colaterais produzidos pelas substâncias usadas na produção do remédio. Os medicamentos que são lançados no mercado, eles passam por diversas etapas de pesquisa e de testes até serem aprovados pelos órgãos competentes do país, né? No caso, no Brasil, esse órgão é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O processo para a liberação de medicamento ele é bastante longo, rigoroso, custa muito caro para a indústria farmacêutica, inclusive. Ele passa por diversas etapas para que esse remédio seja utilizado pelos seres humanos, né? Até que comprove que esse produto não vai dar algumas reações bastante prejudiciais à vida das pessoas. E todo esse processo é chamado de ensaio clínico e dura em média 10 anos, tá, pessoal? Para a gente poder então liberar o medicamento para compra, para consumo, ele demora aí 10 anos. Agora, pessoal, a gente vai voltar ao assunto dos plásticos, tá? Nós estamos na página 37, que é um exercício, então é interessante que vocês acompanhem a gente, pegue lá o livro, página 37, dá um pause aqui no vídeo e pega lá. Ele tem uma tabela com 3 materiais e vocês vão ter que preencher essa tabela. Então, ele pede qual é a matéria-prima, como são produzidos, benefícios e prejuízos e a relevância, tá? Então, o primeiro material que eles trazem é um tecido. Tecido esse feito de garrafa PET. Então, uma camiseta feita de garrafa PET. A matéria-prima utilizada, então, vai ser qual? A garrafa PET, tá? Como são produzidos? Existem algumas etapas para a produção de transformação, né? A gente vai pegar a garrafa PET aí de refrigerante, utilizar essa fibra para fazer uma camiseta. Como que vai ser feito? Então, primeiro, existe a coleta das garrafas, uma etapa chamada de floculação, depois a fusão e filtração, resfriamento,
tá? Então, a gente vai transformar em pasta tudo isso, né? A garrafa PET vai ser transformada em uma pasta, atingindo uma temperatura de 300 graus Celsius. Essa pasta vai para tambores. Esses tambores, eles têm microfuros para serem transformados em fibras, que são embaladas em fardos, prontas para suas diversas transformações. Então, pode produzir fios, enchimento de travesseiros, tapetes, camisetas, certo? Gente, quais são os benefícios relacionados à produção de uma camiseta feita de garrafa PET? Com certeza é a redução de resíduos plásticos, né? Então, nós estamos reutilizando aquele material, tá? Agora nós vamos falar sobre os aditivos e conservantes, né? Eles são substâncias não nutritivas que são utilizadas principalmente para produzir alimentos mais seguros para os consumidores, impedindo a ação de agentes biológicos, né? Ou seja, permite que o alimento dure por mais tempo, né? Evita o desenvolvimento de micro-organismos, tá? E aí, como benefícios e prejuízos, a gente vai colocar justamente essa condição que a gente falou. Benefício é que ela evita a contaminação e aumenta o tempo de vida útil do alimento. Só que com prejuízo, existem pesquisas que relacionam a ingestão de conservante ao surgimento de doenças, tá? Principalmente o câncer. Em uma das colunas, ele pergunta como que esses conservantes são produzidos. Pessoal, existe uma infinidade de conservantes. Então, nesse momento, né, para preencher essa tabela, eu gostaria que vocês pesquisassem e vocês vão colocar. Vocês vão escolher um e vai preencher. Então, a gente tem, por exemplo, sorbato de potássio, ácido benzoico, ácido sórbico. Todos são conservantes. Ácido propiônico. Então, vocês vão escolher, tá? Tem nitritos, nitratos também. O que mais que a gente tem? Ácido acético, acetatos. Então, vocês vão escolher um e vão preencher, tudo bem? Que cada um realmente vai ter uma produção diferente, tá? Então, baseados nesse que a Pro falou, ou mesmo vocês podem digitar e fazer essa pesquisa em algum conservante que vocês queiram utilizar, tudo bem? Então, nós já falamos sobre a composição química, o que é, né, o que são esses conservantes, como são produzidos, vocês vão fazer a busca. Benefícios e prejuízos a gente já falou, né? Benefício é que ele prolonga o tempo de vida do alimento, e como prejuízo é que ele está associado com o surgimento de doenças, principalmente o câncer. Agora nós vamos falar sobre o agrotóxico. Ali na composição química, então, a gente vai preencher o seguinte. Atualmente, existem mais de 1000 fórmulas diferentes de agrotóxicos, formados por um ou mais princípios ativos. Os elementos mais comuns são o bromo, o carbono, o cloro, o enxofre, o fósforo, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio, tá? Como eles são produzidos? Os agrotóxicos, eles são produzidos em laboratório, tá? A partir desses elementos que a gente falou. Quais são os benefícios e os prejuízos relacionados ao uso de agrotóxicos? Bom, a vantagem está relacionada ao aumento na produção e à diminuição da perda de alimentos, né? Então, a gente consegue garantir uma produção melhor, né? E as desvantagens são com relação à saúde. Então, ele causa prejuízos à saúde devido às grandes chances de intoxicação e também a alteração no sabor dos alimentos. Bom, gostaria de mostrar uma coisa para vocês. Na página 37 ainda, nessa nossa tabelinha, nós tivemos ali a coluna da matéria-prima utilizada ou a composição química. Nós tivemos como são produzidos, depois benefícios e prejuízos e, por último, a relevância. Pessoal, o que a gente vai escrever ali na relevância? É a opinião de vocês, tá? Então, vocês vão escrever o que vocês acham sobre o uso de PET para a fabricação de camiseta, por exemplo, o uso de aditivos e de conservantes e sobre o uso de agrotóxicos, tá? Então, a última coluna, relevância, vocês vão escrever sobre a opinião de vocês. Sendo assim, nós vamos encerrando aqui e de tarefa vão ficar, então, página 34, 35 e 37. E depois, lá na página 62, vocês vão dar continuidade nos exercícios, né? Terminando a página. Página exercício 7, 8, 9 e 10.
Tudo certo, pessoal? Então, nós ficaremos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!